Glória ao Pai, glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por mais uma noite, por mais um momento, a qual Ele nos concede, nos permite de executarmos o programa bíblico ao vivo para o Brasil e o mundo, diretamente da Web TV Sun News. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor Jesus esteja abençoando, iluminando a tua vida. A todos que estão chegando nessa hora pelo chat do YouTube, nessa transmissão simultânea ao vivo, Deus abençoe tua vida, tua casa, teu trabalho, em todas as áreas. Seja muito bem-vindo em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aos meus queridos irmãos do nosso ministério, ao qual eu faço parte. Aqui quem vos fala nessa noite, evangelista Fábio Vladimir, do Ministério Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, que é situada na rua Amaravate, 741, São Paulo, capital. A paz do Senhor Jesus ao meu querido pastor, presidente Ronélio e família. E todos os obreiros do Santo Ofício e do Santo Ministério, que Deus abençoe cada vez mais. E continue cada vez mais debaixo da graça e da bênção do nosso Senhor. Vamos fazer uma pequena oração e após essa pequena oração estaremos adentrando no tema dessa noite para enriquecer o nosso elevo espiritual. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua bênção, tua graça, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pai, te louvamos por tudo, que todos que estão conosco, desde já, chegando, Pai, na transmissão dessa programação, que o Senhor alcance, abençoa, multiplique, vai de encontro, conceda uma noite abençoada, uma noite de salvação, para a glória do teu santo nome. Amém. Meus queridos e amados, uma boa noite a todos em Cristo. Tema dessa noite, um tema abençoado, a qual estaremos tratando, esmiuçando para a glória de Deus. Um tema muito forte, um tema muito esclarecedor, principalmente quando nós falamos ministerialmente, naturalmente e espiritualmente, porque a obediência faz a diferença. Quando nós falamos de obediência e fazer a diferença, vai distinguindo aquilo que nós executamos para um, para outro ou para Deus. Quando nós tratamos essa palavra, obediência, e voltamos para dentro para a Bíblia e para o ensinamento bíblico, entendemos que quando nós tratamos a obediência como regra de vida, execução, nós estamos glorificando a Deus. Glorificando a Deus através de uma obediência? Sim, porque nós estamos fazendo valer o exercício prático único da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós glorificamos a Deus através da obediência, nós vamos sendo distinguidos por Deus. Nós vamos sendo separados por Deus diante de várias missões, de várias situações. E a obediência faz a diferença nesse contexto. Diante de uma exegese, nós traremos que glorificamos a Deus através do saber da obediência e Ele derrama sobre nós as suas bênçãos e as suas misericórdias, cada vez mais excêntricas sobre nossa vida. E encontramos o prazer de abençoar a obra, de abençoar o projeto de Deus para conosco, para com a igreja, o ministério, através de uma obediência plena da sua palavra e das suas verdades. Quando nós obedecemos a Deus, a sua palavra, estamos obedecendo o próprio Deus. Quando nós obedecemos o próprio Deus, estamos alegrando o Senhor. E é importante, quando nós alegramos ao Senhor, vamos enriquecendo a nossa vida espiritual, vamos enriquecendo nossa conduta, comportamento na presença de Deus. E com isso o Senhor é engrandecido sobre nossas vidas. E isso é importante, irmãos. E quando Deus ele é engrandecido sobre nossas vidas, as vitórias e as bênçãos de Deus acontecem sobre nós. Isso é importante entendermos como regra de vida. Deus chama, Ele tem projetos para com aqueles que obedecem a sua palavra. Isso é notório. E quando nós estamos vivendo essa notoriedade de Deus, estamos vivendo os milagres, livramentos, atitudes, vontades de Deus sobre a nossa vida, sobre a obra do Senhor sendo conclusiva sobre nós, o exercício do chamado. Então, quando nós estamos no exercício do chamado, nós vemos um versículo bíblico em Levítico, no capítulo 22, versículo 31, que nos fala a palavra de Deus, quando Deus ele instrui o povo de Israel. Ele instrui uma nação, ele instrui um chamado de pessoas para exercício da sua palavra. Vamos ver lá.
Levíticos capítulo 22, 31, escrito: obedeçam aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Deus dizendo isso para o povo de hebreu, para que eles saíssem daquela situação egípcia, aqueles costumes e hábitos mundanos que eles tinham no Egito, e fosse agora ter uma nova regra de vida. Regra essa que vinha da revelação de Deus para Moisés. E essa revelação de Deus para o líder chamado Moisés, para que o povo entenda: olha, para eu viver a vontade de Deus, eu preciso obedecê-lo. Para eu estar sendo visto por Deus e ter uma diferença de vida, eu preciso obedecê-lo, agradá-lo na forma de como ele se agrada. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou executando sobre a nossa vida os mandamentos, a lei, no caso aqui, a lei do Senhor. E é importante que quando eles obedeciam a lei do Senhor, o Senhor era com eles, a misericórdia de Deus era com eles, a bênção, os projetos, a obra de Deus era com eles, mas isso só acontecia através de algumas situações. Obedecer. Ao obedecer, ele tem um propósito de força muito grande diante de Deus. E quando ele tem esse propósito de força muito grande diante de Deus, escrevemos-nos cada vez mais uma identidade de servo para com o Senhor. Escrevemos diante do Senhor a identidade de servir ao Senhor com alegria na alma e no espírito. E quando nós obedecemos o Senhor na alma e no espírito, voltamos à palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 12, a Bíblia nos ensina: vocês obedeceres a ordenança e guardares e cumprires, então o Senhor, seu Deus, manterá a você a aliança, bondade que prometeu sobre o juramento aos seus antepassados. Observe, meus queridos e amados, como é importante estar debaixo de uma obediência divina, obediência ao Senhor Jesus. Hoje, nos dias de hoje, obediência ao Espírito Santo, obediência ao Senhor Jesus, obediência ao Pai. Lá atrás, na época da lei, obediência a Deus. Neles não tinham entendimento pleno o que significava e quem era Jesus, e muito menos o Espírito Santo. Então eles tinham apenas um só Senhor na compreensão deles, na forma de interpretação deles. Então Deus falando: olha, se cumprires as minhas ordenanças, se cumprires os meus mandamentos, se manter a aliança, que quando eu obedeço a Deus, eu estou mantendo uma aliança com Deus, eu estou mantendo o exercício da sua palavra em minha vida, e a bondade de Deus acontece sobre mim, o exercício maior, pleno, das misericórdias de Deus vão sendo poderosas em minha vida, envolvida com a tua bondade, envolvida com os livramentos, e jurando Deus, a sua palavra, si mesmo, sobre a sua presença em nossa vida, sobre o povo antepassado, e o nome do Senhor será, e tem que ser cada momento engrandecido sobre nós. Salta comigo em Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 16. Bíblia nos ensina revelando: o Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sigam seus decretos. Decretos é ordenança, o que? A lei, as normas, que obedeçam atentamente todo o seu coração, de toda a tua alma. Então, meus amados e queridos, e a todos que estão conosco nessa noite, eu entendo uma coisa: se eu obedeço a Deus, eu agrado a Deus. Se eu obedeço a Deus, eu vou me distinguindo, me diferenciando. Não é que Deus ele faz acepção de pessoas, não é que quando eu quero obedecer mais a Deus, eu vou me distinguindo diante dos irmãos, não é isso. É visão divina para com as pessoas, é visão divina sobre o ser humano. Ele distingue, ele cai na mesma malha do versículo 3:18 de Malaquias, que diz: então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Então o propósito de Deus é separar o joio e o trigo, é aquele que vai ter a pá na beira da eira, para separar aquele que serviu e para aquele que ama, e aquele que une e corre no propósito da sua palavra. É obedecendo ao Senhor que nós acabamos de ler. Primeiro ponto: de todo o coração e de toda a tua alma.
Primeiro ponto, de todo o coração e de toda a tua alma. Então não é só eu querer obedecer, eu preciso usar o meu coração e toda a minha alma no envolvimento dessa obediência, no envolvimento desse diferencial. E quando nós estamos nesse diferencial, nessa obediência, aí o Senhor me trata como um filho diferenciado. Não tem nada a ver, irmãos, de ser melhor do que o outro, não tem nada a ver de querer ser melhor ou primeiro na presença de Deus. Nós estamos falando em comportamento, em regra de vida, nós estamos falando em aproveitarmos o tempo maior na presença do Senhor. Nós estamos falando de absorver a palavra como regra de vida, como regra de fé, obedecendo essa palavra de coração e alma e espírito, para que Deus trabalhe em todas as nossas áreas da vida. E quando Deus trabalha em todas as nossas áreas da vida, pegamos apenas um pequeno reflexo em Josué, capítulo 1, versículo 8, olha só o que está escrito lá. Josué, não deixe de falar as palavras do livro da lei. A produção vai pôr aqui para mim, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar de dia e de noite, para que se cumpra o quê? Fielmente tudo que nele está escrito. E só então os meus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A produção achou o versículo? Josué 1:8, olha só. Então, observe aí, meus irmãos, a exegese desse versículo. Primeiro ponto, palavras do livro da lei. Segundo ponto, meditar no livro dessa palavra. Terceiro ponto, ser fiel no cumprimento dessa palavra e fidelidade da nossa vida para com essa palavra. E aí, como está escrito, porque os caminhos de Deus fará ser próspero em nossa vida, e eu e você, todos nós, seremos bem sucedidos. Olha aqui comigo. Então, é interessante, irmãos. Deus já falava lá atrás, Deus já falava no Velho Testamento, o ser humano ser próspero e bem sucedido. Primeiro ponto, espiritualmente, para abranger, para fazer um reflexo no natural, no mundo natural que nós vivemos. Se eu sou bem espiritual, automaticamente o meu natural vai bem. Agora, quando eu quero somente ser bem no meu mundo natural, o meu mundo espiritual não vai bem. Eu preciso trabalhar naquilo que é espiritual para automaticamente o meu mundo natural ser melhor. E deixando Deus ser o primeiro, deixando Deus ser o único de todas as coisas, automaticamente o Senhor, Ele olhará para mim de uma forma especial. Sabe, não apenas como um servo, não apenas como alguém que diz que ama e está na presença de Deus, mas principalmente como filho, co-herdeiro da graça de Cristo Jesus, aquele que tem o nome no livro da vida, aquele que tem o nome na glória, escrito na presença do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, quando nós meditamos na palavra de Deus, entendemos uma coisa interessante. Porém, Samuel diz: porventura, se o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como é que eu obedeça a palavra do Senhor? Se Deus ele se agrada do sacrifício e holocausto, como que as pessoas poderão ver a palavra e sacrificar-se a si mesmo para obedecer a sua palavra diante do Senhor? Parte C desse versículo: o que o obedecer é melhor do que sacrificar, porque entender melhor o que é a gordura do carneiro. Então o sacrifício hoje não está envolvido nos animais, não está envolvido em situações comuns, está envolvido em o ser, em o se dispor, em o se lançar, em se entregar a Deus, em se entregar à sua misericórdia, o seu perdão, sabe? Se entregar ao reino, fazer parte da família espiritual de Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão com a sua palavra, ter aceitação da sua palavra, aceitar a tua bondade, a tua misericórdia, automaticamente deixar, se permitir o toque do Espírito Santo, se permitir ter o toque do convencimento do Espírito Santo, porque quando eu sou convencido pelo Espírito Santo, não tenho como dar brecha ao inimigo da minha alma, não tem como o inimigo entrar na sua vida, se você está sempre convencido pelo Espírito Santo, se você está sempre guiado pelo Espírito do Senhor, obedecendo, fazendo de
tudo para que essa palavra seja plena cada vez mais sobre a tua vida. 1 Reis, no capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus nos ensina uma coisa interessante. Obedeça que o Senhor é o seu Deus, exige antes que os seus caminhos e obedeça os seus decretos, seus mandamentos, suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme acho escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará tudo que fizer por onde você for. Então os caminhos nossos não é os caminhos do Senhor. Meus pensamentos não é os pensamentos do Senhor. A igreja, ela precisa estar caminhando debaixo de um direcionamento de Deus, de um direcionamento do Espírito Santo de Deus. E esse direcionamento é o envolvimento pleno da aceitação da doutrina, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Obediência se resume isso, fazer com que aquilo que é posto, vindo de Deus, porque se eu creio em Deus, se eu creio na sua palavra, se eu creio no seu poder, então eu quero ter isso como regra de vida. E se quando eu tenho isso como regra de vida, aí eu vou me esforçando, como diz Deus no capítulo 1 de Josué, por 4 vezes ele disse: Josué, Josué, eu vou ser contigo. Ele disse uma vez: eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. E por 4 vezes ele disse: esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo. Ele disse 4 vezes no decorrer desse capítulo 1: esforça-te, Josué, medita na lei deste livro, medita, Josué, porque será bom para os seus caminhos. Irmãos amados, quando nós meditamos na palavra de Deus, os bons caminhos começam a fluir e a acontecer sobre nossa vida. Nosso comportamento, atitude, jeito de ser, de falar, começa a ser diferenciado. Por que diferenciado? Porque agora estamos diante de uma conduta espiritual do Espírito Santo de Deus, sendo convencido, sendo instruído, sendo direcionado. Isso é importante, porque ele disse, quando ele falou em 1 Reis 2:3, que nós acabamos de ler, significa o quê? Se o decreto, a obra, a ordenança de Deus sobre a tua igreja e sobre o teu povo é bênçãos e vitórias. O inimigo não haverá como destruir esse povo com heresias, com sectarismo, com partidarismo, com facções, com atitudes malignas. Ele não conseguirá destruir essa igreja, ele não conseguirá destruir você que serve a Deus. Sabe por que ele não conseguirá destruir? Porque você está se esforçando sempre para que a ordenança do Pai, o mandamento do Senhor, a obra do Senhor seja conclusiva sobre você, conclusiva sobre o seu ministério. Você que lidera a igreja, para que a obra de Deus seja conclusiva no seu ministério, para que a obra de Deus seja conclusiva na vida das pessoas, daqueles que vêm de fora, e ouve uma palavra vindo do alto céu, para que toque nos corações, e através desse toque, não apenas ouvir e aceitar Cristo e nunca mais ninguém viu, mas ouvir, aceitar a Cristo e fazer parte da família, estar na família, é viver essa família, a família espiritual de Deus, que se esforça de estar cada vez mais obedecendo o Rei da Glória, que é o nosso Senhor. E agora, venhamos aqui mais aqui um pouquinho, no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 3, versículo 14, observe, meus queridos, que Deus fala fortemente no Velho Testamento sobre interação, comunicação do pai para com o filho. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Deus dando a orientação aqui, Deus dando a instrução aqui, para que, olha, de geração em geração, se o seu pai andava na minha presença, tu, filho, ande também na minha presença. Faça também aquilo que o seu pai fez de esforço de andar na minha presença, para que eu seja exaltado e glorificado sobre a tua vida e os seus caminhos sejam prósperos, os seus caminhos sejam melhores na presença do Rei da Glória. Provérbios, no capítulo 6, versículo 20. Observe uma coisa maravilhosa: e o meu filho obedeça o mandamento do seu pai, e não abandone o ensinamento da sua mãe. É a mesma coisa, irmãos, a mesma forma de como o pai, Deus,
o único, aquele que fala com a sua igreja, que fala com o seu povo, trata como filho, trata como uma filha. É a mesma coisa o ensinamento de um pai, de uma mãe que ensina o seu filho no que há de melhor, se esforça para que o seu filho seja um varão, uma varoa perfeita, se esforça para que o seu filho cresça no direcionamento e nos caminhos do Senhor. Assim como o pregador Salomão, ele disse para que ensine o seu caminho, aonde deve andar, para que quando ele crescer, não venha se desviar dele. Então essa instrução não serve apenas para um pai para com o filho. Observamos esse contexto desse versículo e trazendo para a família espiritual, a igreja, o membro, você, eu, membro de Cristo, do corpo de Cristo. O pai ensina, ele usa o Espírito, ele fala, ele instrui, ele capacita, ele dá dons, ele derrama misericórdia, ele concede perdão, ele chama na exortação para sermos melhores e abrirmos nossos olhos perante a sua grandeza e a sua obra. Então ele nos ensina a ter uma vida melhor, para quê? Para que o Provérbios do capítulo 10, versículo 17, não aconteça em nossa vida. Porque se eu não acolhe a disciplina, para que mostre Deus em minha vida, os caminhos da vida, para que aquele que ignora a repreensão do pai, a repreensão da mãe, ele diz, encaminha dos caminhos. Então, meus queridos, observe uma coisa interessante. Quando Deus fala, quando Deus age na sua repreensão, na sua exortação, que significa aconselhamento, a palavra exortação significa aconselhamento. Deus está aconselhando a sua igreja, aconselhando o seu povo, para que o seu povo não desencaminha do santo caminho, não saia da presença, não saia da palavra, não saia biblicamente dos ensinamentos, os estatutos, a lei de Deus, a lei do Senhor. E aí agora, quando ele fala dessa forma, nós podemos pensar, mas irmãos, eu estou vivendo a graça. Espera aí que nós vamos chegar lá e entender uma coisa interessante. Mas antes de chegarmos lá, Zacarias no capítulo 3, olha só, Zacarias capítulo 3, versículo 7, está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, que se você andar nos meus caminhos, primeiro ponto, andar no caminho e obedecer aos meus preceitos. Segundo ponto, obedecer, obediência. Terceiro ponto, preceitos, orientação, direcionamento. Então você governará a minha casa, a obra, o ministério, sabe? E também estará encarregado das minhas cortes, e eu também darei um lugar entre eles e aqui. Olha só que coisa interessante, meus amados e queridos. Como Deus, ele trabalha de uma forma excêntrica. Como Deus, ele trabalha de uma forma sublime, um direcionamento para que a igreja seja igreja. Não apenas orgânica, mas que ela seja igreja de Cristo, representatividade do santo ministério, representatividade do santo ofício. E para isso acontecer, precisa a igreja o quê? Está nos caminhos. Se você que se diz ser igreja, você que se diz ser servo de Deus, você que se diz ser filho de Deus, você que se diz ser a obra de Deus, então entenda uma coisa: esteja nos santos caminhos, esteja na obediência para ser diferente diante de um mundo que estamos vivendo. Quando nós falamos de obediência, se resume em 2 pontos. Primeiro ponto, ser diferente no próprio povo. E segundo ponto, ser diferente no mundo que nós estamos vivendo. O mundo não pode engolir, absorver e sincronizar suas diretrizes dentro da igreja. Quando Jesus falou para o Pedro, líder dos apóstolos, em Mateus no capítulo 16, ele indicou: Pedro, olha, tem uma coisa que eu preciso te ensinar. As portas do inferno nunca e jamais serão contra a minha igreja. Então a igreja, ela é de um contexto espiritual, ela é indestrutível. Do contexto espiritual, ela é indestrutível. Por isso que o inimigo tenta o quê? Fazer com que essa igreja se distancie, para que ela perca a obediência dos seus caminhos, da obediência a Deus, e perca o seu próprio governo. Quando eu falo o seu próprio governo, é as suas diretrizes,
Não estou falando do governo secular, não estou falando do governo humano, eu estou falando das suas diretrizes espirituais, porque a igreja, ela foi constituída através da misericórdia, do sacrifício vicário de Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja foi constituída pelo um chamado de Deus para os homens entender que existe reino espiritual, reino de Deus, igreja sendo transformada, trabalhada, aprimorada dentro do seu interior para que faça obra no seu exterior. Então isso é a governança, a vida de Deus, das suas diretrizes. Por isso que a Bíblia nos ensina, quando Jesus explica na sua palavra, a um ele Deus, mestres, doutores, ensinadores, pastores, pregadores, cantores, líderes, obradores, diz do Senhor. Então cada um tem uma função, cada um foi chamado para um propósito e para uma grande obra. E quando nós estamos nesse propósito, debaixo de caminho de obediência, existe o quê? A governança. E essa governança vem do Pai pelo Espírito na nossa vida. Somos governados pelo Senhor. E quando nós aceitamos ser governado pelo Senhor, o Senhor opera pelo poder da sua palavra, o seu evangelho em nossas vidas. Aí acontece o quê? O exercício da governança acontece várias coisas. E uma delas é transformação de vida, purificação, libertação, mudanças de hábitos, mudanças de costumes, rejeição de vícios, abandono de coisas que não agradam a Deus. Isso é o reflexo da governança do Espírito Santo e de Deus sobre a nossa vida. E quando tem essa governança, nós estamos pleno diante do Pai. E quando nós estamos pleno diante do Pai, não caímos no nosso mero engano, não caímos em Mateus 7:21. Vamos ver, nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade, olha aí, vontade do meu Pai que está no céu. Para eu fazer a vontade do Pai, olha aqui, eu preciso estar obedecendo. Para eu obedecer, eu preciso querer obedecer. E quando eu quero obedecer, você obedece. E quando você obedece, você executa a vontade do Pai. E quando você executa a vontade do Pai, aí você não cai na malha do próprio engano, porque você está vivendo a governança, você está vivenciando o direcionamento. E quando você está no direcionamento do Senhor, você jamais vai cair no seu próprio engano, porque quando você tiver a oportunidade de pregar, quando você tiver a oportunidade de falar algo de Deus, o que vai acontecer? O exercício da vontade do Pai, que já foi posto sobre a nossa vida, será conclusivo. Ou seja, Deus direcionou, faça isso. Deus direcionou, fale aquilo. E você executa. Você não olha os seus pormenores, mas você executa. E quando você executa, o que vai acontecendo? A vontade de alegrar o Senhor, a vontade de exercício de esforço para com Deus. E quando você vai estar debaixo dessa vontade do exercício para com Deus, o nome do Senhor será exaltado sobre a tua vida. E o diabo ficará enfurecido, é lógico, porque ele não quer que você produza. Ele não quer que você cresça na graça, ele não quer que você cresça no conhecimento, ele não quer que você está produzindo crescimento ao reino. Mateus, no capítulo 12, versículo 50, Jesus ele disse: pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai e que está no céu, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Família espiritual, é aquilo que eu estou dizendo, família espiritual, contexto espiritual. Família de Jesus é aquele que faz a vontade do meu Pai. Interessante que quando Jesus ele fala essas palavras, ele não fala de si mesmo, ele não fala da sua grandeza, ele não fala do seu exercício ministerial, ele fala apenas do Pai, da vontade do Pai. Porque ele classifica um povo, uma tribo, ele classifica uma comunidade, ele classifica um ajuntamento de pessoas que quando estiverem fazendo a vontade do Pai,
entendido no céu como família de Deus, entendido no céu como família espiritual, família cristã, família que exerce o sacrifício, a valorização do sacrifício de Jesus sobre a tua vida. E aí o Pai é exaltado. Então Jesus, ele já estava ensinando o povo a exaltar o Pai, não estava ensinando o povo a exaltar a si mesmo, ainda que ele é digno, ainda que ele é merecedor de toda exaltação e de toda adoração, mas ele transmitia. É interessante, meus queridos, é interessante, meus irmãos, que Jesus, em todo momento do seu ministério e da sua caminhada aqui na terra, ele sempre estava produzindo o quê? A adoração ao Pai, o envolvimento das pessoas para com o Pai. Jamais Jesus, ele tomou para si a glória. Jamais Jesus, ele tomou das suas palavras dizendo glórias e honras para ele. Ele estava sempre direcionando o intelecto psicológico e o espiritual das pessoas, para que as pessoas se envolvessem no espiritual para com Deus. Ou seja, aquilo que Deus fez no Velho Testamento diante do povo hebreu, na saída do Egito, usando o seu Espírito Santo através da vida de Moisés, para que o povo deixasse os seus pormenores, seus vícios, sua idolatria, seu jeito de ser, e voltasse para o único Deus pleno e verdadeiro. A mesma conduta de governança que aconteceu lá é a mesma conduta que aconteceu em Jesus quando ele estava no seu ministério. Ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo, falando com as pessoas, ensinando, dando o sermão, dando a orientação da palavra, para que as pessoas envolvessem não só para com ele, mas envolvessem para com Deus. Interessante que vários momentos Jesus, ele poderia se expressar a sua grandeza, e quando o povo queriam colocar ele na sua grandeza, ele saía de cena, ele se ausentava daquele momento, ele saía porque ele queria com que a glória, ele queria com que a mentalidade das vidas fosse voltada unicamente ao Pai e não para com ele. E por causa das pessoas verem Deus na vida de Jesus e o poder, os milagres que ele executava, os seguidores aumentavam, o reino de Deus aumentava. Agora existiu uma família espiritual vinda dos discípulos, que depois, posteriormente, se tornaram apóstolos, mas até então se tornou assim, diante de um momento, uma família grande espiritual, né? Formou-se uma família, espiritualmente dizendo, grande, volume, mas precisava ter a obediência, qualidade de servos, qualidade de pessoas que queriam realmente servir a Deus. Esse é o propósito e um dos projetos de Deus sobre a humanidade. É a mesma coisa que o versículo bíblico nos ajuda a entender. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando fala muitos são chamados e poucos escolhidos, ele transmite uma qualidade de pessoas, envolvimento na obediência do saber da sua palavra, para concluir aquilo que Deus ensina pelo teu Espírito Santo na vida das pessoas. E quando ele ensina isso, ele volta mostrando isso para o discípulo Lucas, no capítulo 8, versículo 21. E disse Jesus de novo, confirmando o que nós lemos em Mateus 12:50. E ele respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Observe que quando Jesus, ele fala dessa forma, ele distingue algumas classificações. Primeiro ponto, ele fala de família, família espiritual. Primeiro ponto, o chamamento de uma família espiritual. E segundo, ele distingue essa família com aqueles que ouvem a palavra. Ele distingue essa família por aqueles que se importam por essa palavra. E principalmente, fechando esse versículo, na parte C, ele entra no terceiro ponto. Qual é? Não basta só dizer que é família. Não basta só dizer que ouve a palavra, mas precisa praticar essa palavra. Precisa viver essa palavra. Muitos hoje em dia
ouve a palavra de Deus. Muitos hoje em dia diz que é de Deus, que tem Deus no coração, que vive em Deus. Mas aqui está dizendo, só serão família de Jesus aqueles que praticam a palavra, aqueles que realmente vivem, querem viver essa palavra, se esforçar nessa palavra para que o Senhor seja o único Pai, seja o único Senhor e engrandecido para todos sempre. Vamos ver João no capítulo 14, versículo 23. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. E Jesus ainda continua respondendo às perguntas. Observe, meus irmãos, que agora entrou em João. Ele estava em Mateus, falando de família, foi para Lucas e agora está em João, capítulo 14. E disse Jesus, respondeu, se alguém me ama e obedece a minha palavra, meu Pai o amará. E nós viveremos com ele e o faremos morada para sempre nele. Olha só. Primeiro ponto que Jesus, de novo, mostrando em outra ocasião, mas trazendo a visão das pessoas, a importância de ser família espiritual, a importância de ser uma igreja espiritual, a importância de ser um povo que se diz ser crentes, que se diz ser servos, serem espirituais. A importância de não só ser espirituais, mas a obediência à sua palavra, a obediência ao Pai, a obediência ao Filho e a obediência ao Espírito. E principalmente, quando eu obedeço o Pai, quando eu obedeço o Filho e quando eu obedeço o Espírito, eu estou amando. Olha só, obediência e amor. Agora entrou amando, eu estou amando. E quando eu amo, o Pai, ele está vendo e me sondando e ele classifica aquele que me obedece, aquele que me ama, viverá comigo para todos sempre. Observe como é interessante. Por isso que em João no capítulo 14, quando Jesus ele expressa, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo tinha dito, porque vos preparar o lugar. Então, a morada já está preparada, meus irmãos. A morada já está preparada, igreja. Mas para quem vai morar nessa morada? Somente aqueles que amam, somente aqueles que praticam, somente aqueles que obedecem ao Senhor para fazer a diferença, para ser uma igreja diferente, para ser um povo de Deus. Não apenas um povo, mas ser um povo de Deus. E como somos povo de Deus, obedecemos e ouvimos a sua palavra de Deus. Pedimos a Deus, irmãos, cada vez mais em nossa vida, Senhor, unge os meus ouvidos, para que quando eu unir e reunir, me ajuntar diante dos irmãos, eu possa ouvir a tua voz, eu possa sentir a tua presença, possa sentir a tua glória, contemplar as tuas maravilhas, contemplar os teus grandes feitos, observar a tua grandeza, o grande operar atuando em nosso meio. Por isso que o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, maravilhoso é diante dos nossos olhos. Sabe o que é isso, irmãos? É ter a certeza que aonde Ele está, Deus está presente. Coisa boa e coisa tremenda é estar no lugar aonde Deus está presente. Sabe, tira a sandália do pé, espiritualmente dizendo, porque o lugar é santo. Por que é santo? Porque Deus está presente. Por que é santo? Porque o Espírito Santo está presente. Por que é santo? Porque Jesus, ao contrário do que muitos dizem, olha, ele está passeando aqui na igreja. Não existe isso não, não tem esse papo de passeio não, é presença, é execução, é agir do Senhor em nosso meio. Vem, faz e pronto, acabou. Não fica passeando não, porque ele não vem para passear, ele vem para executar, ele vem para contemplar, ele vem para absorver, ele vem para sondar, ele vem para abençoar, fortalecer, levantar, restaurar, transformar, libertar e fazer o nome dele ser engrandecido e repreender os demônios, salvar as vidas. É isso que Jesus veio para fazer e continua fazendo, porque ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, ele fala em João no capítulo 15, versículo 10, e todo aquele que obedecer os meus mandamentos, que é a sua palavra, o seu direcionamento, o meu amor, que eu tenho obedecido a sua palavra, que é o mandamento, que é a lei, que é a doutrina, é o ensinamento do meu Pai, aí o meu amor permaneça sobre ele. Olha aí, olha que coisa interessante. Primeiro ponto para eu ter a permanência de Jesus sobre a minha vida: obediência. Obedecer melhor do que sacrificar. Isso você está entendendo? Você pode, como diz aqui o versículo que nós lemos, levar a gordura do carneiro, mas se não tiver em obediência, não adianta em nada. Mas se eu não estiver a gordura do carneiro,
Mas se eu já estou no princípio da obediência, o Senhor há de preparar, há de suprir e há de prover o carneiro, para que haja o sacrifício. Não foi assim que aconteceu com Abraão e o seu filho, lá no monte? Onde está o cordeiro? Deus proverá. Certeza, convicção, fé, esperança, obediência. Abraão estava na obediência, estava nos caminhos que Deus se agradava. Quando Deus falou, sai da tua parentela, ele saiu em Gênesis capítulo 12, primeiro que está escrito lá. Ele saiu, já estava na obediência, já estava no plumo na vontade de Deus. E Jesus, quando ele nos fala que é importante a sua igreja, o seu povo, está diante de uma obediência, diante de um direcionamento, ele permanece para todo sempre. Acontece quando Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para todos os dias Jesus está com o seu povo, porque é o seu povo, não é um povo. Então Jesus está todo dia, e quando nós falamos o seu nome, de 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presença. Coisa boa é termos essa certeza, se tivermos 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, falando da sua palavra, reconhecendo a sua grandeza, tuas maravilhas, colocando o seu corpo, a sua alma diante das suas mãos, estamos diante de uns caminhos santo e agradável, não olhando para a direita nem para a esquerda e muito menos para trás, mas olhando para o alto, da onde vem o nosso socorro. Aí entra no mesmo direcionamento do salmista, quando ele diz, lâmpada é para mim as suas palavras, luz para os meus caminhos. Então, olha só, meus queridos irmãos, luz para o caminho é vida de comunhão, luz para o caminho é vida de aceitação ao Senhor, é deixar Ele executar, dá liberdade ao Espírito Santo, para que Ele tenha poder de executar sobre nós. Atos no capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus nos ensina quando o apóstolo Pedro, em suas expressões e seus ensinamentos, respondeu, é preciso antes obedecer a Deus ou do que os homens? Observe essa exclamação. Quando Pedro, ele diante ali dos homens, e traz esse ensinamento, ele traz essas verdades, ele traz um direcionamento muito importante, porque o Deus, ele tem que ser sempre o primeiro de todas as coisas. Quando eu obedeço a Deus, eu obedeço os homens em segundo plano. Agora, quando eu obedeço os homens em primeiro plano, eu obedeço a Deus em segundo plano. Em situações adversárias ou adversas em nossa vida, às vezes se formam momentos em que eu preciso raciocinar e discernir aquele propósito, se é hora de obedecer a Deus ou é hora de obedecer aos homens. Se é hora de obedecer a Deus, é hora de obedecer aos homens. E quando eu obedeço mais a Deus, o Senhor é primeiro. E coisa boa é o Senhor ser primeiro. E quando o Senhor é primeiro, vamos lá em Romanos do capítulo 5, versículo 19. E logo pois assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Apóstolo Paulo, trazendo esse ensinamento para a igreja de Roma, aos irmãos, e ele nos trazendo o raciocínio que nós acabamos de falar sobre Pedro, sobre obedecer a Deus e sobre obedecer aos homens, ele traz a mesma coisa. Aquele que erra diante da humanidade traz para si o pecado e a falta de juízo, mas aquele que traz sobre si o direcionamento de Deus, ele traz para si a bênção, a vitória e a prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é aquilo que muitas pessoas pensam, enriquecer grandes riquezas e dizer, olha, eu sou abençoado. Por que ser abençoado? Porque eu tenho muitas riquezas. Muitas das vezes a riqueza vem do nosso interior, a riqueza vem da nossa alma. O que adianta eu ter o mundo todo, mas é uma alma triste, uma alma batida, uma alma solitária, uma alma depressiva? Não adianta nada. É interessante trabalharmos para que o nosso interior seja rico na presença de Deus. E quando é rico na presença de Deus, entendemos que o obedecendo ao Senhor, a mesma forma que Adão desobedeceu ao Pai e veio-se o pecado, entrou sobre a humanidade, uma herança adâmica que está posto sobre o mundo e que nós vivemos até os dias atuais e viveremos enquanto existir humanidade. Mas sobre aquele que veio, que é pleno, o Cordeiro de Deus, despiu de sua glória para trazer vida e vida com abundância, ele foi na obediência do Pai, como um cordeiro, uma ovelha muda que não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores. Então ele foi na obediência, e através dessa obediência de Cristo, ele trouxe para nós o que? A vida, a oportunidade de vida, a oportunidade de sermos curados,
transformados e principalmente vivenciarmos uma vida de gratidão ao Pai pela tua misericórdia e bondade. Reconhecermos o privilégio de podermos caminharmos, respirarmos, ouvir, entender e falarmos, porque Deus em si permite, através do seu Filho, que lá atrás pagou o grande preço de uma humanidade que estava pecaminosa, que estava pesada na balança. Não existia nenhum justo sequer diante de Deus para que esse justo praticasse justiça ou fosse visto para com o Pai como justo para ser benevolente da tua misericórdia. Não existia, mas Cristo chegou, se apresentou e fez o sacrifício para que a justiça de Deus acontece e estivesse vivenciando sobre nós. Então todos os dias e momentos estamos vivendo a justiça de Deus, e quando nós estamos vivendo a justiça de Deus, lembramos de Jesus. Filipenses no capítulo 2, versículo 8, lembrando do Senhor, que quando ele, sendo encontrado numa forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente de morte de cruz. Jesus, ele poderia ter olhado para aquela situação e para aquele contexto de tudo que estava ali, aquele cenário, e quando ele olhou para aquele cenário, ele poderia ter deixado aquilo, ele poderia ter quebrado o seu propósito e voltado para o Pai, e não se importar-se pela humanidade, não trazer a humanidade que estava doente, que estava esquecida, que estava vivendo uma vida, espiritualmente dizendo, nas trevas, e não tinha nada de Deus. Aí Jesus chegou, se apresentou e, encontrado humanamente, e humilhou-se a si mesmo. Sabe o que é humilhar a si mesmo? É rejeitar a si mesmo e deixar ser humilhado pelos homens. Aquilo que é criatura, humilhando o propósito do Pai, humilhando o projeto de salvação do Pai. Então ele deixou ser humilhado a si mesmo. Por quê? Por causa da obediência. Jesus mostrando uma diferença, Jesus mostrando ser diferente por causa da obediência, e através dessa obediência custou-se e levou-se o que ele já sabia, a morte de cruz. Se nós olharmos para dentro desse contexto e entendermos uma coisa muito interessante, Jesus ali na cruz do Calvário, a morte estava rodeando as três cruzes, estava rodeando todos os três, Jesus no meio, Dimas de um lado e o outro ladrão do outro lado. Então quando a morte estava ali, quem eu pego primeiro, ele não podia tocar, porque Jesus estava ali, Jesus ainda estava vivo, ele era vida, ele é vida e vida com a mudança. Então precisava Jesus sair, se desmembrar daquele trio, para que a morte tocasse em um dos outros ladrões que estavam ali do lado. Porém nós sabemos que quando Jesus, ele se entregou o seu espírito, porque a Bíblia diz, ei Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, e quando ele entregou nas mãos do Pai o seu espírito, a morte jamais alcançou Jesus, a morte jamais tocou em Jesus. Por quê? Porque ele é a vida. A morte jamais venceu Jesus. Por quê? Porque ele é filho de Deus, porque ele é o Senhor, ele é o autor de todas as coisas. Então ele se lançou ao Pai, ao seu retorno. Interessante que quando ele estava no seu trono de glória, ele despiu de sua glória, ele foi para a humanidade, né? Ser homem de dor. Muito bem, ele se lançou. Agora é a hora do retorno. E a hora do retorno foi o quê? Ele lançar ao Pai o seu espírito. E ele lançou ao Pai o seu espírito. E quando Jesus lançou ao Pai o seu espírito, aí a morte que estava rondando aquele trio, as cruzes, ela se aproximou e foi lá e matou os outros ladrões que estavam ali, humanamente dizendo. Então Jesus, ele teve que se lançar, sair. Se Jesus ainda não saísse e ele resistisse ainda mais pelo seu querer, a morte iria continuar cada vez mais ali. Mas ele estava num processo de obediência, porque ele poderia orar ao Pai, Pai, manda uma legião agora de anjo e destrói tudo isso aqui, acaba com tudo isso aqui e eu voltarei para o meu trono. Mas ele foi até o fim, porque ele disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis, colocando a igreja para uma mentalidade cristocêntrica
cada vez mais afinada. Para quem entenda, igreja, o mundo sempre vai tentar combater sobre vocês. O mundo sempre vai tentar enfrentar vocês, trazendo as suas heresias, seus ensinamentos malignos, suas atitudes malignas, desvinculando o mundo espiritual da igreja, ensinamentos santos e agradáveis, a sã doutrina, ensinamentos que agradam a Deus. O mundo sempre virá com formas, metodologias e ideologias para que a igreja perca o contato com Deus, perca o caminho com Deus. Aí o que vai acontecer? Jesus, ele nos instrui: sede forte, sede cada vez mais animado, para que você vença essa tribulação diária, a tribulação dos dias, como a palavra nos ensina, momentos difíceis, caóticos, dias maus e trabalhosos, tempos sombrios que muitas das vezes estamos vivenciando e vivendo. E aí Jesus nos ensina para que todo aquele que tiver ânimo e será vencedores. Romanos no capítulo 8, quando ele diz, Paulo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque o que nos separará daquilo que Deus já estabeleceu do seu grande amor? Romanos 8,35 diz, será fome, a nudez, a espada? Será falta de comer, falta de alimentação, falta de dinheiro, falta de transporte? O que vai te separar na presença de Deus? E ele diz nos versículos 36 e 37, tão certo que ainda que venha um anjo, ainda que venha um outro ensinamento, nada me tirará da presença do Senhor, porque eu sei que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou e que me chamou. Quando temos essa certeza de vida, irmãos, somos fortalecidos, somos cada vez mais agraciados pelo poder de Deus. Vemos o sofrimento de Jesus, vemos o nosso sofrimento diário por causa da palavra, por servir ao Senhor, sofrimento que não se compara ao sofrimento que Jesus sofreu, mas mesmo assim, observando os dois de sofrimento, entendemos, ele venceu. E se ele venceu, ele diz, humanamente dizendo, ele venceu. E se ele venceu, nós, todos nós, humanamente também venceremos. Hebreus no capítulo 5, versículo 8, observe, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer, porque por meio daquele que sofreu. 1 João, no capítulo 3, versículo 22, observe outro versículo bíblico, e quando nós recebemos dele tudo o que nós pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos, e fizemos tudo o que lhe agrada. Irmãos queridos e amados, igreja do Senhor, observe uma coisa interessante, recebemos tudo de Deus já, tudo de Deus já está posto em nossa vida, mas tem muito mais, precisa exercer mais, precisa executar mais, o reino de Deus precisa crescer mais, naquilo que foi posto em nossas mãos, para que o mandamento do Senhor seja pleno. E quando eu estou debaixo dessa plenitude, eu estou agradando o Rei da Glória, eu estou agradando o Senhor Todo-Poderoso. E aí, quando eu agrado a Deus Todo-Poderoso, o Senhor é bom sobre nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e engrandecido para todo sempre. Amados e queridos irmãos, vou ficando por aqui nessa noite. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe cada vez mais nessa jornada. Que Deus abençoe a tua vida cada vez mais nessa jornada, e que a obediência do Senhor seja muito, muito rica sobre você, sobre a tua igreja. Obedeça a Deus e Deus será alegre o exercício das vontades de Deus sobre a tua vida. Amém? Quarta-feira que vem estaremos, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, assim se Deus assim permitir, com mais um programa Momento Bíblico, que vai ao ar às 21 horas, ao vivo, para a glória de Deus. Estamos aqui alegres e felizes nessa noite pela oportunidade que Deus assim nos concede de podermos cada vez mais apoiar a obra de Deus. E quando nós apoiamos a obra de Deus, contexto chamado família, e quando nós apoiamos o contexto chamado família, o Senhor ordena a bênção, o Senhor se faz presença. Lembre-se de uma coisa, antes desse ato, escreva no canal da Sun News, escreva no meu canal Fábio Vladimir, apoie esse projeto, apoie essa obra. E hoje nós estamos alegres, nos dando a honra conosco, está aqui conosco o pastor Jânio Júnior. Vem cá, pastor, vem aqui falar algo glorioso. Me sinto muito honrado de estar aqui conosco. Pastor Jânio Júnior, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Perus, no Jardim
Adelfiore. 2. 2. Pastor, fica à vontade. A paz do Senhor para todos os irmãos. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar aqui com o nosso pastor Vladimir, evangelista, homem de Deus. E graças a Deus que hoje ouvimos uma boa palavra. O sermão estava muito gostoso. Amém. Glória a Deus. Estava uma bênção, graças a Deus. E eu não pude fazer o sorteio na minha programação, na programação do Apóstolo Sam, mas eu não interpelei o nosso orador, mas eu dei um sinal para que ele pudesse fazer esse sorteio para todos os amigos ouvintes. Amém. Que estão ouvindo aqui, o nosso nobre pastor Vladimir. Só lembrando, meus queridos, esse livro aqui, escrito pelo pastor Jânio Júnior, juntamente com o pastor Rafael Moura. Irmãos, livros abençoados. Foca aqui. O título é Drogas, o Mal deste Século. Um livro abençoado, muito incisivo naquilo que é ao tema. Muito ótimo. Não perca esse livro. Corre nas livrarias. Vai estar vendendo já, né, pastor? Ainda não chegou. Vai chegar nas livrarias e é bênção. Tem muita coisa boa aqui nesse livro. E o pastor Jânio trouxe aqui esse exemplar para sortear aqui no programa. Olha aí, eu me sinto muito privilegiado por esse ato e estar vendo essa obra. Isso aqui é uma obra-prima, irmãos. Obra-prima. Isso aqui veio do alto céu. 3 anos de pesquisa. Pastor. 3 anos de pesquisa. Pode falar mais sobre esse trabalho? 3 anos de pesquisa. Eu não quero tomar o tempo do meu nobre orador, pastor evangelista Vladimir, mas é um trabalho, eu já tive divulgando no meu programa, falando os temas e os subtemas, mas é um livro de pesquisa onde eu estive na FEBEM, a antiga FEBEM, que hoje é a casa, entrevistando alguns adolescentes que estavam viciados, que estavam realmente mergulhados nas drogas, e eu pude entrevistar vários deles, que inclusive hoje alguns são pastores, outros missionários, que Deus fez uma obra completa na vida deles, através do nosso aconselhamento e também da disseminação da palavra de Deus, com inspiração de Deus, jejum e oração, porque não adianta eu colocar uma pessoa viciada nas drogas para orar, jejuar, e tudo isso é muito bom espiritualmente, ajuda. Agora, se você não acompanhar esta pessoa, praticamente ela não vai sair das drogas, mas você tem que orar, jejuar, consagrar e acompanhar psicologicamente a vida dessa pessoa, ensinando, explicando e mostrando o significado dos tipos de droga que levam o homem ao fracasso. Tá certo. E como que irá fazer esse sorteio? Esse sorteio, o senhor pode, por gentileza, passar o dedo, e aonde o senhor colocar o dedo, é assim que a gente faz. Tá certo. O senhor passa o dedo aí e ele sobe ou desce, né? Isso. É verdade. Olha só uma coisa interessante, eu vou pegar aqui. Aqui tá passando o programa, ao vivo, tá bom? E eu nem tô vendo mais aqui, ó. Aqui tá a programação. Opa, bem perto aqui, ó. Tá certo? Aqui é a programação. E vou pegar uma pessoa daqui, que tá aqui no chat do YouTube. E essa pessoa será o contemplado. Amém. Amém. Tá bom assim? Não sei quem tá aqui, tô passando, ó. Tá deslizando, ok? E vou pegar o dedo. Quem for abençoado ou abençoada vai receber. Se for alguém que eu conheço, de repente, eu já levo. Amém? Se não fosse, a produção da Sun News, ela vai tratar de entregar caso alguém que eu não conheço ou não é daqui próximo. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Peguei. Jéssica e Jonatas. Ganharam o livro, tá vendo? Foram alcançados pela bênção de Deus. Que maravilha. Olha aqui. É bênção, hein? Tá aqui meu nome. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra focar mais? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom? Jéssica e Jonas, dupla Jéssica e Jonas, ganhou esse livro abençoado aí. Muito obrigado, Amém? pastor. Deus abençoe, meus queridos. Vladimir, muito obrigado por ter sorteado esse livro. Para mim é uma grande honra estar com esse homem de Deus aqui, viu? Amém, meus Deus queridos. abençoe, um forte abraço a todos, a paz do Senhor.
Irmãos, Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por abrilhantar esse término de programa. Meus queridos, Deus abençoe. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. De repente, né, pastor? Possamos fornecer outros exemplares para outros programas. Por isso que eu fico pedindo para os irmãos, fique ligado na programação da Sannews, no programa Momento Bíblico e também no programa do pastor Jânio, Semeando a Palavra. 2 programas abençoados que envolvem ensinamento bíblico, uma oratória, uma exegese, uma hermenêutica, teologia sistemática. Coisa boa. Para você, irmãos, de graça. Coisa que não acha em lugar nenhum. Mas aqui você acha. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus e uma boa noite em Cristo. Amém.